Olá, estamos aqui novamente com mais um programa Impacto e Propósito, onde a gente traz pessoas para falar sobre como despertar pessoas para transformar o futuro desse nosso mundo e das pessoas que nos cercam. Hoje nós temos uma convidada muito especial, alguém que, além de uma amiga querida, é uma mulher incrível que causa um impacto gigantesco país afora. Hoje nós temos aqui a Ana Gabriela, ela é superintendente do Instituto GRPcom, doutora em educação. A Gabi, ela coordena vários projetos de responsabilidade social que alcançam o Brasil inteiro. E o nosso tema hoje é terceiro setor, né? Então, ninguém melhor para falar sobre esse tema do que a Gabi. Bom dia, Gabi, bom tudo dia. bem? Primeiramente, obrigada pelo especial. Muito especial, e eu estou muito feliz da gente poder ter você aqui hoje, né? Porque, meu Deus, com esse currículo, imagina, gente, como é a agenda dessa mulher, né? Além de tudo isso, ela ainda escreve, né, colunista dos jornais Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, é comunicadora também na Rádio 98. Então, é de fato um privilégio, né? Eu vinha para cá hoje pensando como eu sou privilegiada, né? Estou rodeada de pessoas muito competentes e que têm um propósito igual ao meu. Então, fico muito feliz, muito feliz. Também estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom, Gabi. Gabi, fala um pouco sobre você e a atuação do Instituto GRPcom. Bom, Instituto GRPcom e eu praticamente somos a mesma história, né? Porque eu entrei no Instituto, ele tinha só 2 aninhos de vida ali, em 2001 ele foi fundado, eu entrei em 2003 e a gente foi crescendo juntos, digamos assim, né? Então o Instituto, desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar lá, tinha um propósito muito claro, assim, tinham duas áreas que os acionistas definiram como prioritárias para a atuação desse Instituto. A educação pública, que é algo que a gente precisa olhar para ter um impacto social maior, né? E o terceiro setor, pelo potencial de transformação que as organizações podem gerar numa comunidade onde elas estejam atuando. Então, essas duas frentes sempre estiveram no radar do GRPcom como um todo, né? De todos os veículos, todos os negócios, para apoiar. E aí, desde sempre, eu entrei lá como estagiária, fui crescendo junto, como eu te falei, e hoje eu estou dirigindo esse instituto, né, com uma equipe muito bacana, são eles que geram, na verdade, todo esse impacto social por meio dos projetos que a gente desenvolve. A gente começou no Paraná, mas aí foi ficando maior a nossa missão. Então, quando a Gazeta do Povo expandiu e foi para o Brasil, né, hoje é um dos maiores jornais do Brasil, a gente falou, poxa, um negócio nosso do grupo se expandiu e a gente vai ter que acompanhar, porque é esse o nosso impacto também. E os nossos produtos hoje são muito escaláveis, né? Então, por que não, se a gente produz um curso, por exemplo, para uma organização, por que deixar esse curso restrito ao Paraná? Então, a gente acabou expandindo a nossa área de atuação e hoje a gente tem sede em Curitiba, porém, atuação em todo o Brasil. A gente está em todos os estados e Distrito Federal, e mais de 900 e, acho que, se eu não me engano, 940 municípios a gente tinha fechado até o presente momento. Uau, não falei para vocês que era a pessoa certa para falar sobre terceiro setor aqui com a gente, né? Gabi, quantas organizações você tem hoje cadastradas lá no programa Impulso, que a gente já vai falar o que é o programa Impulso? Olha, também. É um número que eu nunca vou poder te dar exato, porque toda hora, todo dia, a gente cresce um pouquinho, né? Mas há 2 semanas atrás, a gente chegou em 1000 organizações. A gente deve estar em 1010, 1015, por aí. Assim, eu não sei te dizer nem ao certo, porque todo dia cresce um pouquinho. Mas a gente ficou super feliz, né, em poder comunicar isso para a sociedade. Assim, agora a gente é uma rede, posso dizer, uma das maiores redes, um dos maiores ecossistemas do terceiro setor de todo o país, né, que reúne esse número enorme de organizações ali com o objetivo de se desenvolverem, de gerarem mais impacto social, de contribuírem mais efetivamente para a sociedade, concretizando a sua missão. E eu sei que você trabalha há muito tempo, né, com esse propósito de trazer então, a profissionalização para o terceiro setor, né? E eu fico muito feliz de ver que você já tem hoje mais de 1000 organizações ali que entenderam esse chamado, né? Que entenderam de fato a importância de se profissionalizar e de buscar uma formação que de fato consiga fazer com que eles escalem o atendimento que eles fazem para as nossas comunidades, né? Um atendimento que é tão essencial, em alguns casos vital, né? Para que tudo aconteça. Gabi, fala um pouco para a gente, então, o que é o terceiro setor, né? O que são essas ONGs?
ou OSC, né? Porque tem essa confusão, né? Fala Tem. ONG, fala OSC, né? Fala ONG, fala OSC. E por que investir? Então, qual a importância, então, de investir nesse setor? Então, acho legal você ter falado desse negócio, é ONG, é OSC, é organização, é entidade, é instituição, né? Cada um fala uma coisa, né? Ok, falar instituição, ok, falar entidade sem fins lucrativos, instituição sem fins lucrativos, todas essas nomenclaturas são corretas, inclusive ONG. Mas a gente, quando a gente fala primeiro, segundo, terceiro setor, acho bom ter isso bem claro, quem é quem, né? Uhum. Então, primeiro setor, a gente está falando de órgãos governamentais, segundo setor, a gente está falando das empresas, e terceiro setor, a gente está falando de empresas também. Sim, as organizações são empresas, só que sem fins lucrativos. Então, como empresas, elas precisam ser o quê para se manterem no mercado, prestando um bom serviço para a sociedade? Apesar de não gerar lucro, elas precisam ser profissionais, precisam ter uma boa gestão, precisam ser autossustentáveis, né? E como fazer isso? Então, esse é o nosso grande desafio, né? Mas, esclarecido o que é primeiro, segundo e terceiro setor, em 2014 todo mundo falava ONG, né? Mas aí começou uma vertente de pessoas dizerem assim, poxa, mas as empresas também são não governamentais. Então, dentro da categoria ONG, né, que é organização não governamental, caberiam outros tipos de empresas também que não são governamentais. Então, a partir do marco regulatório, ficou instituído um novo nome para as organizações, que é Organizações da Sociedade Civil. Soa meio estranho no nosso ouvido quando a gente fala OSC, porque todo mundo está acostumado com ONG. Eu mesma, quando eu tenho meu programa de rádio ali, eu não falo OSC, porque eu preciso falar com a grande massa da população. E se eu falar OSC, as pessoas de certo não vão entender, muitas delas nem vão entender. Mas o nome correto, né, jurídico, é Organização da Sociedade Civil, OSC. E aí a gente, desde 2014, com o marco regulatório do terceiro setor, o EMIR-OSC. E aí a gente pode falar como a gente quiser, né? No final das contas é assim, provavelmente aqui nessa conversa eu vou soltar ONG, vou soltar OSC, vou soltar entidade, organização. E tá tudo certo, Gabi, tá tudo certo. A gente se entende, né? Mas a importância de investir, né? Você me perguntou, a importância de investir. Bom, eu vejo que hoje o terceiro setor, as organizações, têm um papel fundamental, e esse até é o tema do nosso podcast, né? Qual é o papel das OSCs, das ONGs? Por que elas são importantes? Eu já vou começar assim, fazendo uma provocação, né? Imagina, eu tava esses dias lá em Cascavel, e a gente tem uma organização, uma única organização que atende idosos. Em toda a região ali, para atender Cascavel, Toledo, tal, em toda a região tem só uma instituição. E aí ela teve um problema financeiro, estava com dificuldade de sustentabilidade financeira e tal, e quase fechou. E aí a população que às vezes não contribuía, não ajudava, não participava, não tinha dificuldades em captar voluntários, quando a organização ficou prestes a fechar e declarou, olha, se a gente não conseguir reverter essa situação, centenas de idosos vão ficar nas ruas abandonados, a comunidade percebeu a importância daquela instituição. Então, veja, ela tem muitos papéis, né? No começo se falava muito que era para suprir demandas que o governo não dava conta de suprir, mas veja, as demandas da sociedade não são só dever do governo. Uma sociedade forte é aquela em que os três setores atuam juntos para resolver um problema social. Então, existe um papel das empresas muito forte, social, existe um papel da comunidade que é de contribuir, de colaborar, de ser voluntário, de doar recursos financeiros ou tempo, talento, o que ela puder doar para contribuir. E existe um papel das organizações que estão ali imersas na sociedade, mergulhadas no problema, entendendo o que precisa ser feito para reverter a situação. Então, acho que assim, a importância delas, elas defendem muitos dos direitos humanos, direitos básicos da comunidade, que muitas vezes realmente o governo não dá conta de atender sozinho, as empresas também não dão conta de atender sozinhos, a gente precisa do terceiro setor, então elas garantem direitos básicos da comunidade. Elas fomentam a cultura da solidariedade, do voluntariado, porque são elas que levantam bandeiras, né? Quando é que a gente doa? Quando a gente é provocado por uma organização.
Quando é que vou lá na The Hardest Run, por exemplo, né, ajudar o Erastinho? Será que eu teria ajudado o Erastinho se ele não tivesse me provocado? Venha correr pela vida. Então a gente tem questões assim que, a gente, veja, as organizações provocam a gente o tempo todo, estimulam a gente a doar, a ser solidário. E né? é muito interessante, Gabi, que a gente escuta muita gente falar assim, eu sempre quis ajudar, mas não sei como, né? Como é que eu faço para ajudar uma organização? Quem é confiável e quem não é, né? E aí o papel da organização também, né? Quando a gente fala da questão do profissionalismo, de demonstrar essa confiabilidade, essa credibilidade para a sociedade, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em organizações como o Pequeno Príncipe, aqui de Curitiba, o Erasto e outras enormes que a gente tem pelo Brasil todo, são organizações que, de fato, estão profissionalizadas, conseguem desenvolver essa comunicação muito aberta e transparente com a comunidade e conseguem captar recursos, né? E como você falou, ela é sem fins lucrativos, mas também não tem que ter prejuízo. Exatamente, né? exatamente. E como é que ela vai alcançar esse lugar, né, para conseguir ter essa captação de recursos? Porque se a gente chega hoje para uma organização e fala assim, qual é o seu maior problema? Quero te ajudar. Eu quero dinheiro, preciso de dinheiro, né? 99%. Mas como é que ela chega nesse lugar? E eu sei que nisso o programa de vocês ali de fortalecimento do terceiro setor, o programa Impulso, ele tem muito esse papel dessa profissionalização também nesse sentido, por essa vertente de melhorar a captação e, consequentemente, aumentar esse impacto, né, do atendimento às pessoas. Exato. Olha, nesses mais de 20 anos ali que a gente vem atuando, né, com o terceiro setor, a gente percebeu o seguinte, né, que muitas vezes um gestor de uma organização, ele é imbuído de muito boa vontade, né? Eu quero mudar uma realidade, geralmente ele tem tá ligado com a causa de alguma maneira, então ele quer fazer diferente, ele quer transformar o mundo, mas ele não foi preparado para a gestão. Talvez não foi preparado para gerenciar pessoas na organização, para gerenciar voluntários, para gerenciar recursos, para gerenciar projetos, para gerenciar toda uma lista de parceiros, governança, exatamente, né? Tanta coisa. Aspectos jurídicos, né? Agora a gente tem as questões de LGPD, que todo mundo precisa se adaptar, enfim, a gente tem tanta coisa para olhar. Você gerenciar uma organização não é uma tarefa fácil, tem muitas áreas para você olhar, né? E cuidar de equilibrar todos os pratinhos ali. E a gente percebeu que tinha, mas assim, diante de todas as dificuldades, e o programa Impulso que você mencionou foca muito nisso, a gente percebeu que duas eram fundamentais para que uma organização alcançasse sucesso, conseguisse a captação de recursos, que você disse que hoje é um dos maiores desafios, e eu concordo, como consequência. Eu vou captar recursos porque, como consequência de ter uma boa imagem no mercado, uma boa reputação, essas organizações que você mencionou que têm sucesso, o que elas têm? Credibilidade, né? Ninguém questiona que eu vou doar para essa organização e eu não sei para onde que vai meu dinheiro. Né? Eles são muito profissionais em transparência, em dar um feedback, em fazer prestação de contas para os patrocinadores, para a sociedade e de cuidar da sua marca, da sua imagem, da sua reputação. Eles divulgam, aparecem muito na mídia e com isso, quando você vai fazer uma doação, de quem que você lembra? De quem? É aquele ditado, né? Quem não é visto... não é lembrado. Não é lembrado. Então, você precisa construir essa marca, aparecer, né? Ser bem falado pela sociedade para que você consiga essa credibilidade e, ao mesmo tempo, você precisa cuidar da gestão. Porque se você não cuidar da gestão, não adianta só sair captando recursos. Você vai ter dificuldade na prestação de contas, você vai ter dificuldade de gerenciar seus parceiros, gerenciar os voluntários, e aí você pode conseguir captar uma vez, mas aquilo não vai ser sustentável se não houver uma boa gestão. Então a gente trabalha com base em dois grandes princípios, dois grandes pilares, eu digo, que é profissionalizar a gestão dessa organização e profissionalizar a comunicação. Mostrar como elas podem estar mais presentes na mídia. Esses dias, uma organização bem pequenininha lá de Maringá participou de uma jornada que a gente tem, que se chama Jornada Impulso, né? Que é digamos, um banho de loja inicial, assim, para aquelas ONGs que estão começando. E aí a gente fez, ela participou de toda a jornada e aprendeu. Então ela falou assim, eu já quero começar a colocar em prática, eu vou mandar pauta para a RPC, eu vou mandar pauta aqui e tal. E eles conseguiram uma baita matéria no Caminhos do Campo, né? Que é um programa, Gabi, mas Caminhos do Campo passa lá de sedão, quase ninguém assiste.
deu uma baita repercussão para eles disseram que conseguiram, um monte de gente viu, que comentou, né? Com isso eles conseguiram mais acessos para o site, conseguiram atrair mais voluntários, conseguiram bater, quando eles batiam na porta de alguém para pedir recursos, a pessoa, eu te vi na televisão, então já não é uma organização desconhecida que vai me causar aquele medo, será que eu vou doar? Não, se apareceu lá na televisão, poxa, eles devem fazer um bom trabalho, né? Então, a gente fala que assim, esse caminho da comunicação também é muito importante, e não só para se mostrar, não só para ganhar visibilidade. Eu digo que é importante para você comunicar o seu impacto também. O que você faz? E aí tem uma história bem curiosa, assim, que a gente, lá no GRPcom, a gente cede espaço gratuito para o terceiro setor, né, para as organizações divulgarem suas causas na TV, nas rádios e nos jornais. E aí, elas mandavam roteiros de VT para a gente aprovar, e eram uns roteiros, assim, macabros. Por exemplo, uma organização que trabalhava com dependência química. Então, em vez de ela mostrar o cara que entrou lá, que se reabilitou e que o trabalho dela está dando certo, que é possível transformar uma vida de um dependente químico, não, ela ia lá, mostrava aquela propaganda macabra, que o dependente químico é uma sombra de alguém agredindo a família e tal, assim. Então não dá mais para a gente apelar, não dá mais para as organizações apelarem para essa coisa negativa, do vitimismo, da carga negativa que o problema traz. As organizações hoje têm que virar a chave e se apresentar como solução, como uma inovação social para resolver um determinado problema. Porque é isso, você vai querer colocar dinheiro aonde, Rose? Onde apresenta resultado, né? Exatamente. E assim, é muito interessante você falar a questão de inovação social, porque na verdade os problemas são muito antigos, né? Se fosse fácil resolver, alguém já teria resolvido. Exato. Né? Mas nós temos hoje uma geração e muitas pessoas que estão investindo a sua vida em buscar novas soluções e novas conexões para resolver problemas tão antigos, como a questão da dependência química, violência contra a mulher, né? A própria questão da educação também, que vocês também atuam de forma brilhante, né? Pelo Brasil todo. E é muito desafiador, né, Gabi, quando a gente pensa em resolver problemas tão complexos, né? Sem ter credibilidade fica impossível. E a gente tem aquela sensação, a gente já tem, mesmo com credibilidade, sensação que não vai dar conta, nada. Né? Que não vai dar conta, porque os problemas são, como você disse, muito complexos. Às vezes a gente resolve uma coisa aqui, quem trabalha com assistência social sabe. Às vezes resolve aqui a perna da educação, mas a família em casa, mas aí o problema, sabe? Então, assim, são problemas que estão muitas vezes conectados e que geram um problema maior, né? Então, realmente é muita demanda. Mas tem uma coisa curiosa, né? Que uma vez, uma senhora, já antiga numa instituição, ela falou assim para mim, todo ano ela batia lá na porta que ela queria mídia na TV. Todo ano ela batia lá na nossa porta, quero mídia, quero mídia. E todo ano a mídia era para a mesma coisa, para ampliar uma ala da instituição. Eu quero trazer mais uma ala, eu quero fazer mais uma ala, eu quero fazer mais uma ala. Aí um dia, sentei com ela e falei, mas dona fulaninha, vem cá, vamos conversar. O desejo da senhora como uma organização devia ser nem existir mais. Porque esse deveria ser o desejo de toda organização, né? Eu vou trabalhar com tanto afinco que eu acabo com aquele problema e a comunidade não precisa mais nem que eu exista. Esse deveria ser o pensamento de todas as instituições, deixar de existir. Essa deveria ser a missão de todo mundo. Quero deixar de existir e que esse problema seja resolvido. Mas todo ano ela queria ampliar. Eu falei assim, e eu sabia que a causa dela era uma causa que poderia ter não era só ampliar os atendimentos, tinha um potencial muito grande de informação para a sociedade para que não chegassem tantas demandas, porque a causa era pessoas com deficiência, e ela me disse uma vez que se muitas pessoas que nasciam com deficiências eram por questões genéticas, por casamento de familiares, por incompatibilidade genética, que poderia ser resolvido com um teste de genética antes, enfim, e nunca eles haviam pensado em ter uma perna na prevenção, ter um bracinho ali na prevenção. E para que eles não recebessem cada ano tantas mais demandas. Se com essa informação era possível diminuir as demandas, por que não atuar nisso também? Então, eu digo assim, né, e já tem muitas organizações com essa mentalidade. Esses dias conversando com
com um gestor de uma organização que atende animais, né? Ele falou assim, eu não quero ficar catando animal da rua todo dia. Eu quero trabalhar num projeto de castração de animais de rua para que eu não precise mais recolher tantos animais da rua todos os dias. Então, é isso, né? A gente tem que pensar em resolver esse problema de uma forma mais efetiva, porque a sensação é de que a gente não vai dar conta mesmo. E para isso é bem importante a gente conhecer o problema, né, Gabi? Nós tivemos aqui, quem não assistiu, o nosso podcast que fala sobre governança para o terceiro setor, né? No momento em que você constrói o estatuto, no momento em que você pensa na sua causa, no propósito que te leva a iniciar uma organização social, né? O ponto mais importante é esse problema. Eu já ouvi minha comunidade, né? Eu sei de fato, eu conheço de fato esse problema ao ponto de pensar soluções para ele, ou é uma paixão que eu tenho e eu quero dar vazão a uma ideia minha, né? Não pode ser uma ideia de uma pessoa, tem que ser uma ideia comprada por várias pessoas e uma solução construída com muitos cérebros conectados ali para gerar uma solução que seja de fato duradoura e que haja a inovação social. Né? Exato. E dentro desse quadro, Gabi, pensando em desafios para as organizações sociais, a gente sabe que recurso é o desafio, é o grande desafio quando a gente, como eu falei, a gente pergunta o que você precisa, ela vai falar dinheiro, investimento, né? Mas a gente com esse olhar mais crítico sobre o motivo pelo qual muitas vezes uma organização não consegue captar, o que você, dentro da sua visão até de investidora social, né, nesse papel de diretora de um instituto de empresa, o que você enxerga como o maior problema de uma organização que fala que não consegue captar? Tem vários, né? Difícil falar assim, difícil, pergunta de milhões, né? Mas tem vários. O que a gente percebe, assim, é um pouco de falta de objetividade, às vezes, na apresentação do... Por exemplo, você recebe uma organização que vem captar recursos. Ela tem que ter uma apresentação bonita, sabe? Que mostre a solução, o que o trabalho dela, qual é o problema que ela resolve na sociedade, como ela resolve e que resultados ela tem, para que eu sinta confiança. Poxa, ela entende do contexto, sabe resolver o problema e está entregando esses resultados. E aí, assim, eu acho que poucas organizações fazem isso. Fazem isso de saber vender a sua causa. Tanto que uma das maiores dificuldades das organizações é o pitch, sabe? O pitch, quando a gente fala que é muito usado esse termo em startups, né? Tipo, encontrou com o investidor no elevador, você tem 3 minutos do elevador ali para convencer o cara. Faz um pitch aí vendendo a tua organização e por que ele tem que te patrocinar. A dificuldade é enorme das pessoas resumirem o problema. Assim, olha, eu trabalho numa instituição de crianças, o problema da minha comunidade é esse e com esses projetos eu resolvo isso e entrego isso. Você poderia ser nosso parceiro? É muito grande a dificuldade de fazer um resumo rápido do que a organização faz. Defina, se você chegar aqui para 100 organizações e falar assim, defina em uma frase rápida que solução você tem para... Você tem um minuto para convencer o investidor. O que você vai falar para ele? É muito difícil. Então, normalmente as organizações... Elas têm aquele muro de lamentações, né? Então elas ficam muito em cima do problema, muito focadas no problema. Ah, mas falta voluntário, ah, mas falta recurso, ah, mas eu preciso mandar uma pessoa embora e eu não tenho recurso para fazer o desligamento. Ah, mas o voluntário não é comprometido. Ah, mas o governo não está ajudando. Ah, mas a comunidade está difícil de conseguir doação. Então fica muito em cima do problema e pouco em cima da solução, às vezes, né? Mas eu vejo assim, que um dos maiores problemas é o desafio da gestão, sabe? A gente tem até em Curitiba uma característica, no Paraná, né? Uma característica diferenciada do restante do Brasil, que é aqui, boa parte dos gestores das organizações tem ensino superior. Então, eles têm ensino superior, já são pessoas... Não que isso também signifique sucesso. Eu conheço organizações que são gerenciadas pessoas com ensino fundamental, ensino médio, que são melhores gerenciadas, inclusive, do que por quem tem ensino superior. Mas a gente tem um nível de escolarização bom, né, entre os gestores das organizações,
mas a gente ainda tem dificuldades, porque assim, é gerenciar um negócio inteiro, né? Você tem que olhar para tudo, você tem que olhar para a governança, você tem que olhar para os teus parceiros, você tem que olhar para a captação de recursos, você tem que olhar para os teus assistidos, você tem que ter relações com o governo, você tem que ter estratégias diferenciadas, né? De se posicionar, de conseguir aparecer na mídia para melhorar sua marca, imagem. Hoje você não pode não ter uma presença digital legal. Então veja, lá, por exemplo, chega muitas organizações que batem na nossa porta pedindo mídia. E aí, qual é o caminho? Você assistiu uma propaganda na televisão, que é um tiro de canhão, vai chegar a milhares de pessoas ali, e aí você foi impactado por aquela propaganda. Onde você vai buscar mais informações dessa organização? Redes sociais, site, né? Dá um Google, né? Ah, eu vi lá na TV a organização, digita o nome da organização e você vai buscar. E aí quando você entra naquele universo que eu digo que é a presença digital, né? Que não pode ser ruim e não pode ser não ter presença digital. Aí você digita lá, aí você vê uma página no Facebook com a última atualização em 2014, não tem site, ou se tem o site está super desatualizado, ou está com erro, não tem informações ou então se está lá na página da organização, não tem, acredite, informações de como doar de forma fácil. Poxa, se você entra na página, num site de uma organização, a primeira coisa que tem que ter é como você pode ajudar. É o QR Code do Pix, são os dados de doação, são a forma de você ser voluntário. Como você pode ajudar? Isso tem que estar na cara da pessoa que acessa um site, que olha. Então, por isso que eu digo, a comunicação ainda é assim um gap bastante grande. E a gente tem que recusar a mídia para essas organizações, porque assim, se elas não têm presença digital, o que vai adiantar a gente dar esse tiro de canhão? Aí a gente diz para elas, você não está preparado ainda para dar esse tiro de canhão, porque as pessoas vão tentar te acessar e não vão conseguir. Você não tem essa presença digital ou não tem equipes estruturadas. Já aconteceu também de a gente veicular, ela tinha até uma presença digital, mas ninguém atendia o telefone, mas, sabe, não tinha, não estava preparado para receber as pessoas. Mas isso, Gabi, de fato, concordo com você que seja um dos maiores problemas na captação. E a gente percebe, o Instituto IBGPEX também é um instituto de empresa e também se coloca nesse lugar de investidor social. E nós temos diversas oportunidades para organizações sociais, né? E às vezes a gente precisa de um documento daquela organização, precisa de um estatuto, precisa da atualização de um cartão de CNPJ. E você não consegue o contato, a pessoa não te responde, não responde o seu e-mail. A gente sabe que eles estão focados no atendimento na ponta, que é de fato aquela pessoa que está ali precisando do serviço deles. A gente entende isso, né? Mas por outro lado, existem muitas formas de você se organizar e ter um kit de documentos ali já pronto, né? Vamos pensar em dicas, Gabi. O que a gente poderia dar de dicas para as organizações espalhadas pelo Brasil inteiro, que agora estão nos escutando, né? Dicas práticas de como que eles podem se organizar minimamente para atender uma demanda de um investidor. Né? Você falou já da questão de ter um pitch, né? Documentação, o que mais? Documentação. Você quando lê um edital, precisa saber se atende aqueles requisitos. Uma dica boa é você olhar alguns editais por aí, ver o que as empresas estão pedindo para apoiarem a tua causa e ver se você reúne essas condições, ver se você se você atende esses pré-requisitos. E se não atende, tá aí já uma dica, né? Correr atrás disso. Ah, eu tenho um estatuto, mas eu não tenho SEBAS. Eu tenho, que é um jeito, não tenho projeto incentivado, que também é uma forma que as empresas doam, né? Então, corre atrás de ter um projeto incentivado, você vai ter probabilidade maior de captar recursos, né? Porque o sonho de toda organização é captar recursos livres, né? Aquele recurso, aquele dinheiro que a gente diz que não seja carimbado, né? Que não seja para uma coisa específica. Onde o recurso livre é aquilo que ela vai poder pagar tanto o salário dos colaboradores, o 13º, quanto colocar comida, quanto realizar projetos, enfim, ela tem liberdade para usar o recurso como ela quiser. Esse é o sonho de toda instituição, receber esses recursos do patrocinador de forma livre, né, e depois prestar contas. Mas a gente sabe que não é bem assim, a maioria das oportunidades acaba sendo para que você faça uma coisa específica, uma entrega específica.
Então, veja se você atende os requisitos hoje de boa parte dos editais. E se não atende, corre atrás de atender, coloca a tua documentação jurídica em ordem, tenha um bom enxoval, eu digo assim, um enxoval de comunicação. O que é um enxoval de comunicação? É uma apresentação no PowerPoint para você poder estar numa reunião com investidores, né? Um material que você possa entregar, um flyer, um folder apresentando a sua organização, os resultados, né? Tem um pitch na ponta da língua, para você poder sair por aí falando da sua organização. Você pode reparar que as organizações que têm sucesso, elas têm geralmente à frente pessoas que se comunicam muito bem. Uhum. Por quê? Se comunicam bem e aí vendem bem a causa, vendem bem a importância do trabalho da instituição e conseguem se conectar com mais pessoas. Uhum. Então, às vezes, ela nem tem uma boa gestão, mas ela consegue estar em muitos lugares porque tem um bom comunicador ali à frente, né? Vejo que também as organizações precisam se preocupar com uma coisa que poucas se preocupam, mas que é o processo de sucessão. Eu já vi algumas organizações que tinham uma pessoa ícone e aquela pessoa ícone se aposenta, sai por algum motivo, por algum problema de saúde e a instituição, definha, porque dependia daquela pessoa. Então, cuidar dos sucessores, né, cuidar dos processos, cuidar dos colaboradores, né? Eu acho que é como uma empresa que tem que olhar bem para o clima da organização, tem que, para captar recursos, digamos que tem que ser que nem uma orquestra. Todo mundo tem que estar afinadinho, todas as áreas. A área jurídica tem que estar ok, a área financeira tem que estar ok. Ninguém vai querer dar para uma organização dinheiro para uma organização que já está no vermelho, que já está falindo. Você quer colocar teu dinheiro em alguém que vai prosperar. Você vai fazer um investimento no pior investimento que tem na bolsa? Não vai. Então tem que pensar com a cabeça do empresário também, né? Entender que ela precisa se organizar para prestar contas, entender que ela precisa se organizar para mostrar o impacto, para contar histórias sobre a organização, ter um bom storytelling, né? De casos que ela conseguiu reverter, de histórias de sucesso. Olha, eu atendo esse tipo de beneficiário, olha aqui como ele está hoje, olha, depois de ter passado pelo trabalho da nossa organização, o resultado obtido. Então, focar no seu impacto social e mostrar esse impacto social também, né? Dar visibilidade para isso. Isso é super importante. Olhar para as questões jurídicas, olhar para as questões financeiras, olhar para a questão de gestão, olhar para a questão de projetos, né? Que você tem que... Gestão de projetos, né? E diria assim também, ter foco. Porque às vezes você chega para uma organização e pergunta assim, que área você atua? Eu atuo atendendo crianças, idosos, adolescentes, pessoa com deficiência, animais, não sei o quê, não sei o quê. E aí, assim, ela não vai conseguir fazer nada, provavelmente, direito, né? Ela precisa atuar numa causa... Não, eu atendo animais. Meu foco é meio ambiente e eu atendo ali animais de rua, diminuindo a população de animais de rua. É uma causa, tá focado naquilo. Agora, se a pessoa faz de tudo, provavelmente não faz nada com profundidade, né? O estatuto é confuso normalmente, né? A gente vê muito isso. Quando a gente pede o cadastro, a gente fala assim, coloque no máximo 3 áreas que a sua organização atue. E às vezes elas usam o espaço extra lá para dizer, mas eu também atuo nessa, como se fosse excelente atuar em várias áreas. E aí ela não consegue ter foco. Exatamente. Então tem tantas coisas, né, Rose, assim, se for falar de tudo, assim, a gente nem lembra tudo para falar aqui. Mas muito bom o que você falou, né, esse foco na gestão, na governança, na transparência da organização, na forma como ela se apresenta, o pitch, ter ali uma apresentação de PowerPoint que seja bem estruturada, com esse pitch estruturado ali também, se ela tiver a oportunidade de apresentar, são dicas que são essenciais, né, Gabi? Isso me fez lembrar de um projeto que nós fizemos juntas, o projeto Mobiliza. E esse projeto, ele focou muito nessas questões, porque nós conseguimos ali conectar os nossos líderes das nossas empresas, né, para que eles pudessem levar uma mentoria para as organizações sociais. Porque pensar na organização social não é só pensar na causa, é muito além da ideia e muito além da causa. Vai nesses pontos que às vezes não são tão agradáveis de lidar, porque às vezes a pessoa começou uma organização social pensando que ali ia atender os animaizinhos, atender as crianças e os idosos, e talvez ele não tenha nem aptidão e nem conhecimento para lidar com o estatuto, para lidar com governança, para lidar com finanças, contabilidade, né?
E aí nós conseguimos, num projeto, levar pessoas que pudessem ajudar a pelo menos, ter uma visão, a organizar, e foram os gestores das nossas organizações, né? E aí minha pergunta para você, Gabi, como é que a gente pode fazer e orientar essas organizações, e até falando também agora com a comunidade, a habilidade que essas pessoas têm, que esses líderes têm, que essas pessoas formadas, temos tantos alunos aí nos cursos de contabilidade, nos cursos de direito, diversas áreas se formando agora, como é que essa habilidade que eles têm, que eles adquiriram ali no curso superior, pode se conectar, eles podem se engajar e ajudar essas organizações? Isso foi bem importante você ter comentado, Rosmi. Eu quero fazer 2 comentários. Antes de responder a tua pergunta, quero falar um pouco assim de como foi legal fazer esse projeto junto com o Instituto IBGPEX, né, o Mobiliza. Foi uma inovação social gigante, porque mentoria está super na moda, todo mundo falava em mentoria, mas as organizações reclamavam para a gente o quê? Que não tinha nada específico para o terceiro setor, que falavam a linguagem empresarial, né? E aí elas não se sentiam contempladas, não se sentiam reconhecidas, não se sentiam abraçadas pelos seus mentores. Então, esse acho que foi um grande diferencial que a gente conseguiu proporcionar para o terceiro setor. A gente formou a primeira turma do Brasil, né, de mentores profissionais no terceiro setor. Isso foi muito legal. E aí, assim, entra o papel das empresas, né? Como as empresas podem ajudar também, né? A gente está falando aqui do trabalho das organizações, mas a empresa pode doar seus talentos, né? Então, veja, quando você diz que os nossos gestores das nossas organizações foram mentores para essas ONGs que precisavam, isso é um jeito de se colocar a serviço, de contribuir para o terceiro setor. Mas aí agora, respondendo a sua pergunta, né? Como que a gente pode colocar esses talentos? Eu gosto muito de uma parceria que a gente tem também com a Free Helper, que fala sobre o voluntariado qualificado. E muita gente pensa que quando a gente vai voluntariar numa organização, é assim, eu vou lá cortar salsicha para o cachorro quente, eu vou pintar um muro. E não é só trabalho braçal, vou cuidar do jardim, vou fazer a horta, não é só trabalho braçal. Muitas vezes o que a organização precisa é do seu talento, da sua habilidade técnica, do seu conhecimento técnico sobre um determinado assunto. Então, você vai ser muito mais útil do que cortando a salsicha para o cachorro-quente ou ajudando a dobrar as roupas para o bazar. Você vai ser muito mais útil lá numa organização, Rose, ajudando a organizar a governança, ajudando a olhar para os objetivos estratégicos, para projetos que você é fera nisso. Então, assim, a gente tem formas de ajudar, e eu vejo que hoje uma coisa que, graças a Deus, a academia, eu vejo isso na Uninter, né, muito estimulado, inclusive, pelo Instituto IBGPEX e outras instituições de ensino superior, que já acordaram para o fato de que elas não... Para que ela vai pedir um trabalho num curso de administração? Crie uma estratégia para uma empresa fictícia. Se tem tanta organização precisando de uma estratégia que são real. Empresas, né, na sua forma jurídica, tem um CNPJ, tem toda uma estrutura de uma empresa, né? Exatamente. Então, assim, essa aproximação da universidade, da academia, né, que está cheia, está borbulhando ali de talentos em todas as áreas, né? Se isso se revertesse para ajuda em terceiro setor, esses talentos voluntariassem com as demandas das organizações, isso é maravilhoso, né? Então, veja, hoje o voluntariado qualificado está ganhando cada vez mais espaço. E as organizações pedem muito, porque lá no nosso canal do Impulso, um dos serviços que elas podem pedir é o voluntariado qualificado por essa parceria que a gente tem com a Free Helper. Então, é a maior demanda de voluntariado que existe. A gente pensa assim, a maior demanda de voluntariado que existe é ajudar a separar brinquedo no final do ano, ou é ajudar a fazer um bazar no fim de semana, um churrasco, uma feijoada. Tem isso também, mas a forma mais efetiva, mais transformadora, eu digo que é você ajudar com conhecimentos técnicos com esse voluntariado qualificado, né? E a gente fala muito assim, quando a gente fala em ajudar o terceiro setor, é preciso ter em mente que a filantropia é necessária, principalmente em questões assim humanitárias, como a gente viu agora com a tragédia do Rio Grande do Sul, né, recentemente. Não dá para não fazer filantropia. Acho que todas as empresas, na pandemia, todo mundo que atuava de forma estratégica abriu mão dos seus objetivos estratégicos e mergulhou na filantropia, né? Porque foi algo necessário, né? A gente precisa dar o peixe nesses casos, né?
mas eu vejo que o que transforma realmente, porque se você dá uma cesta básica para uma organização hoje que está com dificuldade de ter comida para os seus assistidos, você vai precisar dar amanhã, e amanhã, e amanhã. Agora, se você der uma aula para ela sobre estratégia, sobre como conseguir captar 50 cestas básicas todo mês com vários fornecedores diferentes, possíveis patrocinadores, abrir um leque de oportunidades para ela, com certeza vai ser muito mais transformador e ela vai depender menos da sua cesta básica amanhã. E é muito legal você estar falando, Gabi, algo que a gente orienta muito aqui os alunos que nos procuram, os professores, coordenadores de curso aqui também da Uninter tem muito essa visão de orientar os alunos que busquem parceria com organizações sociais nas suas cidades e façam os trabalhos ali de forma orientada para organizações reais, né? E aí eu fico pensando, às vezes para um aluno da área de comunicação, que é um tema tão importante para as organizações sociais, Sim. é tão difícil para esse aluno ter o seu primeiro portfólio, né? Organizar ali algo que ele possa de fato mostrar, estruturar um currículo que faça sentido para o mercado hoje. Enquanto ele busca essa prática, porque eu não vou te dar emprego porque você não tem experiência, mas se você não tem Exato. experiência, você não consegue o primeiro emprego, eu vejo que o voluntariado, e a gente fala muito sobre isso, ele é esse start, né? Ele é onde esse aluno pode começar a se oferecer para uma organização perto da sua casa. Gente, hoje essa geração sabe lidar com redes sociais como ninguém, Nossa! né? O Instagram, o LinkedIn, o próprio Facebook, que ainda é muito usado pelas organizações sociais, imagine você fazer, esse aluno poder fazer ali um enxoval para essas organizações, para datas comemorativas, ajudá-los a colocar aquele relatório final da organização anual, né? Colocar esse relatório num formato bonito para que ele possa divulgar para os seus possíveis financiadores, né? Com certeza. Então, isso tudo vai fazer parte do portfólio desse aluno, né? Um aluno de administração quer elaborar aí um planejamento estratégico para uma organização social, quer testar se aquela metodologia que ele aprendeu na faculdade, se aquilo funciona, não tem campo melhor do que oferecer esse serviço para uma organização social. E são muitas no Brasil inteiro precisando desse tipo de serviço, né? Então eu vejo que é uma oportunidade para todo mundo, né? Quando a gente pega os dados do IPEA, a gente está falando em mais de 800 mil organizações em todo o Brasil, né? Só no Paraná, por exemplo, quase 50 mil organizações. Então, é muita. Quando a gente fala nesse número nacional, assim, as pessoas ficam de boca aberta, né? Porque realmente é de se pensar, né? Quantas organizações tem, quantas oportunidades eu tenho, você tem, as empresas têm, de se conectarem com essas organizações para gerarem também impacto social, ajudarem a ampliar esse impacto social das organizações, né? É muita oportunidade. Agora, isso do voluntariado qualificado assim, até escrevi um artigo essa semana para o blog do GRPcom sobre voluntariado, que é um tema que com certeza esse podcast vai tratar, né? Porque é um tema de super impacto e propósito, mas o quanto o voluntariado está sendo valorizado nas empresas também. Então, acabei de contratar uma estagiária de comunicação lá no Instituto e o diferencial dela foi o voluntariado. Então, tinha ali duas candidatas, assim, muito em pé de igualdade, né? Eu estava super na dúvida, mas uma tinha sido voluntária por muito tempo e outra não. E aí, quem você vai escolher? Então, eu falo disso lá no artigo, que o voluntariado vai ser um boost na carreira das pessoas e no desenvolvimento de diversas habilidades, inclusive, que a gente pode ter, né, e desenvolver quando a gente está praticando uma ação voluntária. Isso é muito importante. Com certeza, né? Para além de gerar o portfólio, que é alguma coisa tangível, de certa forma, né? Para além de gerar competências técnicas, né? De promover essas competências técnicas, o voluntariado também vai mostrar quem você é, né? Isso. Enquanto profissional. Com certeza. A sua proatividade, a sua decisão em tomar parte para a solução de problemas, né? Então eu falo que a gente tem muito, né? E eu vejo que isso vem mudando aos poucos com essa geração que a gente vem trabalhando, mas sair daquele textão do Facebook de ficar reclamando das redes sociais, de ficar só reclamando, o fulano não faz, o fulano não faz. E você, está fazendo o quê? Né? Então vamos aí, porque a gente pode sim, tem uma força de trabalho gigante, que às vezes está sendo desperdiçada, e as organizações sociais precisam, né, Gabi? E as empresas também têm muito capital intelectual, muito capital humano, né, que podem colocar a serviço do terceiro setor. Inclusive, esses dias eu vi um programa de uma grande indústria aqui da região, que estava para desenvolver as suas lideranças
estava colocando as lideranças para serem voluntárias em organizações que precisavam. Então, veja, todo mundo também é uma forma de... O terceiro setor oportuniza que a gente seja mais solidário, que a gente desenvolva habilidades, que a gente faça o bem, que faz muito mais bem para a gente do que, às vezes, para a organização que está sendo ajudada, né? Então, eles fortalecem a democracia, né? As organizações fortalecem a democracia, porque quando a gente fala em participação comunitária, né? O que eu estou fazendo? Qual que é a sua parte? Então, eu sou voluntária lá na igreja, eu sou voluntária no meu condomínio, porque eu estou lá no conselho, eu sou voluntária. Quanto mais a gente participa, mais a gente fortalece esse senso de coletivo, né? A gente está num momento, assim, de sociedade muito voltada para o individualismo, e cada vez mais a gente precisa fomentar esse senso, o bem comum, que as pessoas queiram o bem comum, e não só queiram, mas façam algo pelo bem comum, né? Pelo coletivo. Isso é engajamento cívico. Exatamente. Né, Gabi? Cada um fazer a sua parte e se entender ali como ator da sociedade, né? Como alguém que tem, de fato, uma responsabilidade dentro desse ecossistema que é a nossa sociedade, de uma forma geral, né? Exato. Gabi, e você também, né, faz parte da rede de investidores sociais, que reúne institutos e fundações de empresas de todo o estado do Paraná. Você quer falar um pouquinho para a gente também sobre a RIS e sobre esses institutos e fundações de empresas também? Esses institutos e fundações de empresas, que também são ONGs, né? Sim. E que também, muitas vezes, têm vários desafios, né? De captar recursos dentro de casa, né? Ou fora, para também ampliar o seu impacto, se reúnem nesse ecossistema, né, de institutos e fundações ligados a empresas, que é a RIS, Rede de Investidores Sociais, e se reúne para trocar diversas coisas, né? A gente se reúne, networking também é uma das atribuições, digamos, dos benefícios de estar na rede de investidores sociais, mas eu vejo que o principal é a troca entre os gestores dessas organizações, né? O que a gente aprende lá, e você também está, né, coordenando essa rede, o que a gente aprende lá no dia a dia, uns com os outros, né? Como a gente pode se unir, e a gente já se uniu várias vezes, né? Então, na campanha O Amor Contagia, que foi uma união de empresas da RIS, inclusive, que se juntaram para resolver parte do problema da pandemia, né? E a gente conseguiu aí equipar muitos hospitais filantrópicos com monitores cardíacos, com respiradores, no momento em que estava muito crítico. Mas isso só foi possível porque aquele ecossistema estava ali. Eu sabia que eu podia contar com o Instituto Positivo, com o Instituto Renault, com o Instituto IBGPEX, com a Rede Marista, com o Instituto Unimed, com a Copel, enfim, e a gente foi ali criando esse núcleo de pessoas dispostas a fazer um investimento social estratégico, ou seja, empreender os nossos recursos, sejam eles financeiros ou de talentos, né? Empreender recursos e ações em favor de um impacto social, né? de uma melhoria da sociedade como um todo. E é por isso que essas empresas estão juntas. A gente tem um propósito em comum. De gerar um impacto. De gerar um impacto, de melhorar a sociedade. Somos todos, né, sonhadores de um mundo melhor, só que a nossa diferença, a gente tem um grande privilégio, né, enquanto gestores de instituições ligadas à empresa. A gente tem o grande privilégio que é de estar no terceiro setor, estar com o pé no terceiro setor, né, gerando esse impacto também, e ao mesmo tempo trabalhar com o que a gente gosta, né, que dá satisfação pessoal. Então a gente está lá muito para isso também. A gente, como institutos ligados à empresa, a gente também tem os nossos desafios. Sim. Como é que a gente se vende dentro de casa? Como é que a gente angaria mais recursos? Como é que a gente é visto mais estrategicamente pelos negócios? Como é que a gente conquista espaço na agenda dos acionistas? Como é que a gente mostra a relevância do nosso trabalho para não ficar aquilo de, toda vez que a empresa está numa crise financeira, a primeira área que vem com cortes é a área social. Isso, graças a Deus, lá no GRPcom não acontece. A gente tem uma visão muito estratégica, o acionista tem uma visão muito estratégica do seu papel, né, enquanto empresa, enquanto atuação na sociedade. Então, a gente está lá nesse ecossistema para trocar, para gerar impacto social, para fazer investimento social estratégico, para aprender também uns com os outros. A gente tem vários momentos de formação, né?
E para aprender com a experiência do outro, eu digo, né? Quando a gente visita uma ou outra empresa, um ou outro instituto, a gente vai vendo, nossa, puxa que legal, eu não faço aquilo ainda no meu instituto, ou isso aqui poderia ser feito em conjunto. Veja, nós temos esse objetivo em comum, como nós temos, Sim. de fortalecer o terceiro setor e que às vezes atuamos juntas, né? Nosso objetivo é comum. Por que a gente não pode fazer aí um co-investimento social, né? Uma collab, Sim, digamos assim, sim. para resolver um determinado problema. Então, é muito esse o papel dessa rede de investidores E é muito sociais. bonito a gente poder perceber ali grandes marcas, né, grandes empresas que aí têm milhares e milhares de empregados e bilhões em investimento no Brasil, ainda se preocupando com a área social, que é, de fato, uma responsabilidade que também é dessas empresas, né? Investindo nos seus institutos, não só institutos e fundações, mas algumas empresas não têm instituto, mas têm uma área de responsabilidade social. E essas pessoas também ali podem fazer parte da rede de investidores sociais da RIS, né? Já fica o convite. Já fica o convite. Se você trabalha numa empresa e tem uma área de responsabilidade social, então está convidado aí a conhecer um pouco mais da RIS. Lá no LinkedIn você pode ter maiores informações da rede de investidores sociais do Paraná. E isso me leva, Gabi, a gente já agora quase seguindo para o finalzinho da nossa conversa aqui, a pensar que o trabalho gerado por organizações sociais não é só trabalho voluntário, né? Existe também uma demanda crescente de pessoas que invistam as suas carreiras na transformação social, né? No impacto social, no desenvolvimento social, né? E aí, quando a gente fala da profissionalização das organizações sociais, passa também, é claro, muito pela formação dessas pessoas que vão tocar essas organizações, né? Então, a gente precisa ter, por exemplo, lá no Instituto eu tenho pedagogo, eu tenho assistente social, né, que são contratados, são pessoas que são contratadas, funcionários nossos, né? Nós temos uma pessoa da área administrativa também, que também é contratada. Nós temos voluntários, mas nós temos também professores que são contratados. Você também tem pessoas da área de comunicação, né? Comunicação, educação, gestão, né? Psicologia. Então, exatamente, são funcionários. Não, a organização social não vive só de voluntários. Então, aqui eu quero, né, deixar esse chamado aos nossos alunos também, que busquem informações sobre o mercado de trabalho no terceiro setor e na área de responsabilidade social e na área de impacto e transformação social, né? Porque é um mercado que está crescendo, graças a Deus. A gente vê aí uma busca maior. Ali na RIS a gente tem muito essa troca, né? Vou contratar alguém, quero contratar. E nesse sentido, né, para você contratar para uma empresa que não é da área social, né? A pessoa ter uma experiência de voluntariado já é importante. Imagine quando a gente vai contratar para os nossos institutos. É fundamental que ela tenha já um contato, esse olhar para a área social, né? Então, a gente incentiva e dizer que o Instituto IBGPEX agora está lançando uma série de cursos também para te ajudar nessa profissionalização, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o terceiro setor e, quem sabe, aí se tornar um profissional de qualquer área que você esteja, a área da sua faculdade, sua área de conhecimento, seja da área de gestão, da área jurídica, da área de comunicação, qualquer uma dessas áreas aí, existe demanda para atender o terceiro setor. Com certeza. Também posso fazer um convite? Claro. Eu quero convidar quem quer ser voluntário também nas organizações para entrar em contato com a gente, né? Para fazer o nosso cadastro, lá no site do Programa Impulso, da Free Helper, né, que é a nossa parceira, para se colocar aí à disposição dessa transformação social. Então, www.programaImpulso.org.br. Então, já conhece lá o nosso programa. E saiba como você pode colaborar com a gente também, né? Colocando aí o seu talento, seu tempo ou recursos em favor do terceiro setor. E no Instagram? No Instagram, @InstitutoGRPcom. No YouTube também, @InstitutoGRPcom. No Facebook também, @InstitutoGRPcom. Lá você acha a gente, também fica por dentro dos conteúdos, do que as ONGs estão precisando, do que os professores estão precisando, que são as áreas que a gente atua, né? Então, se você faz parte aí de um desses públicos ou tem interesse em fazer, o mercado do terceiro setor é muito promissor. Mas eu estou bem esperançosa com isso, Rose, porque vem aí uma geração muito ligada ao propósito, diferente um pouco da nossa que queria mais sucesso profissional e tal. Essa geração um pouco mais desprendida, né? Eles vêm aí assim querendo fazer a diferença, olhando demais para o propósito. Eu quero trabalhar em alguma coisa que me dê dinheiro, sim, mas que me realize do ponto de vista pessoal, né? Então, eu acho que a gente vai ter aí bons frutos para colher mais na frente e que tem muita gente disposta
a fazer o bem. E precisamos preparar a nossa sucessão, né, Gabi? Claro, as pessoas precisam nos suceder, claro. né? Eu pretendo me aposentar em algum momento, eu sei que você também, que adora viajar. Com né? certeza. Então, a gente precisa aí, né, formar pessoas que consigam assumir os nossos lugares, os nossos espaços onde nós estamos hoje, porque as demandas certamente vão permanecer, né? A gente passa e os problemas, alguns deles vão ficar, né? E alguns novos vão surgir, né? E quem vai cuidar disso? Temos que preparar aí nossa sucessão. Gabi, Exato. Muito obrigada. Obrigada por pelo esse convite. dia, por estar aqui, por trazer com tanta generosidade aí o seu conhecimento. Imagina, né? foi uma delícia esse bate-papo. Nós... Me senti aqui Ai, numa mesa de bar, aqui, Mas trocando figurinha, né? E conversando com a minha amiga Rose e parceira. Sim, também, com profissional. Certeza. E vamos marcar um outro, já fica aqui o convite registrado, né? Para falar sobre o seu trabalho com a educação no Brasil também. O trabalho lá do Instituto GRP com a educação, né? Vamos fazer aí bem, né? Em breve, esse convite vai ser feito aí para você formalmente. Tá bom? Vou esperar. E ótimo. Gente, então a gente fica por aqui, né? Então nós falamos sobre diversos assuntos hoje, falamos sobre o impacto social, que ele é responsabilidade de todos nós, né? Ele é responsabilidade da organização social, mas é responsabilidade de cada um de nós como cidadão, né? Falamos novamente sobre a responsabilidade nossa como voluntário e sobre o potencial que todo esse ecossistema do terceiro setor tem de levar até você de te ajudar nessa formação, na conquista de uma formação consistente, né, por meio do trabalho voluntário, por meio de ações aí que você possa fazer na sua comunidade. Então, muito obrigada por estar conosco aqui até agora e tomara que todo esse conhecimento aqui, tudo isso que foi passado hoje aqui pela Gabi, né, que possa ser de fato útil na sua formação e na sua vida. Muito obrigada e até o próximo.